Qual o nome do senhor? Marcos. De onde você é, seu Marcos? De onde Eu você vem? sou do Rio Grande do Sul, na verdade, Grande Porto Alegre, né? A área metropolitana. E o senhor veio para Vargem Grande há quantos anos? Olha, eu vim para Vargem Grande em 2005. O senhor veio a trabalho? Vim a trabalho. Entendi. 2005. O senhor trabalhava onde? Eu, antes de chegar a Vargem Grande, eu já estava em São Paulo em 2000. Eu trabalhava em Avaré, numa clínica que era da prefeitura. E aí, como trocou o prefeito, o novo prefeito fechou esse programa, abriu um outro e exonerou, porque era cargo de confiança, não era uma coisa fixa. E aí o senhor veio para cá? E aí, então, foi onde eu entrei em contato, lá no Rio Grande do Sul, e eles me encaminharam justamente para Vargem Grande, em uma outra clínica. Tem muita clínica de reabilitação em Vargem Grande? Em Vargem Grande tem bastante, assim, pelo que eu conheci naquela época, tinha umas 4 ou 5 comunidades. Tem as comunidades e tem as clínicas, que tem uma diferença. Né? Então isso fazia diferença. O senhor era de clínica? Eu era de clínica, clínica. E ficava direto na clínica? Qual que era o seu cargo? Ficava direto. Eu cheguei como monitor, depois passei para terapeuta, depois que eu fiz o curso. Aí eu fiz especialização. E ficava lá dentro direto? Tinha uma folga? Não, tinha folga, né? Folgava finais de semana, às vezes no sábado ou no domingo, né? Durante a semana, por quê? Porque a gente chega aqui, eu cheguei sozinho, não conhecia ninguém, então não tinha como eu sair para qualquer lugar. O meu lugar de morar era lá, minha casa era lá. Então não tinha como. E como é que o senhor fazia para conhecer alguém de Vargem Grande? Como isso funcionava? Eu no início não conhecia somente as pessoas que trabalhavam dentro do lugar, né? Mas depois, com o tempo, eu fui trazendo outras pessoas do Sul para trabalharem como monitor, né? Porque existia uma diferença de monitor para terapeuta, porque o monitor ele ficava só no pátio cuidando dos pacientes. E o terapeuta ele dava as reuniões, né? Então eu comecei a conhecer as pessoas da clínica, E né? teve Que alguém... tinham psicólogas, né? Tinha psiquiatra, os donos da própria clínica, né? Então de vez em quando um dos proprietários da clínica me levava para dar uma volta no Mariápolis, que tinha aquela doceria lá. Então assim, eles sempre procuravam fazer com que a gente tivesse um pouco mais de socialização também, então, não ficar somente preso. A comunidade era a conversa, o relacionamento era mais mesmo ali com as pessoas envolvidas. Isso. Teve alguém que foi muito especial, ali que você conheceu? Então, olha, eu tenho uma amizade até hoje com um dos donos da clínica, que é o Luiz Dalmon. Ele mora em São Paulo e ele era um dos proprietários, e até hoje eu tenho uma grande amizade com ele e tenho contato com ele até hoje. Né? Essa coisa assim da clínica e da cidade de Vargem Grande. Hoje em dia você não está mais na clínica, você tem uma convivência maior com a cidade? Não. Inclusive essa clínica já nem existe mais, ela fechou. Né? O proprietário comprou uma parte, mas depois começou a ter problemas de saúde, então não teve mais condições de ter e fechou. As clínicas geralmente são afastadas da cidade, né? Essa era na Bom Giro, bem na estrada para quem vai para São Roque, na antiga estrada de quem ia para São Roque. Que na verdade até tem um clube lá, o clube dos tenentes, parece. Essa estrada aí, ela ficava beirando essa estrada do clube de tenentes. Daquela época para hoje em dia, o senhor agora tem uma frequência maior em Vargem Grande. O senhor nota alguma diferença? Muita, né? Muita. É mais mato ou é não, mais quebrada Vargem não, Grande? Então, inclusive falando desse ponto, né? Estruturalmente, Vargem Grande melhorou bastante. Mas em questão de quebrada, piorou bastante. Tem muito mais. O que está acontecendo hoje em dia que você não via antigamente assim? É o quê? Poxa, a vida antigamente eu não via muita
pelo menos aqui, assim, abertamente, né, essa questão da droga exposta a criança, a pessoas comuns, né? Então isso não tinha muito, era mais resguardado. Como que era antigamente esse assunto aí? Você está dizendo que tinha, mas não era assim também. Como que era? Não, era bem. A gente não era visível tudo isso naquela época. Hoje eu moro num lugar onde isso é escancarado. Né? Antigamente, quando eu me mudei, saí da clínica para morar fora, que foi justamente quando eu conheci a minha esposa atual, eu morava atrás da Ágape, que era uma clínica, né, médica, né, que hoje nem sei se existe ainda também a Ágape, mas eu morei ali atrás. Então, assim, era um lugar mais sossegado. Hoje eu moro no São Marcos e essa mudança da Ágape para o São Marcos, nossa, foi bem radical, porque lá é aberto, escancarado, né? E que até inclusive hoje eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Mas eles chamam de loja, né? As lojas. Então é uma coisa assim que antigamente eu não ouvia falar muito disso. E a juventude daquele tempo e a juventude de hoje? Você consegue fazer uma comparação de Vargem Grande ali? Consigo, né? Porque são bem dizer, eu estou com 61, né? Eu cheguei aqui com 35 anos, né? Então fazem 30 anos, né? Bem dizer. Bastante mudança, né? A juventude de antigamente, daquela época quando eu cheguei, era bem diferente das de hoje, né? Inclusive até vendo pelos filhos da minha esposa, né? Vendo essa parte, a gente via que na verdade são casos complicados, né? Criação, né? Mudou o jeito que os pais criavam os filhos. Mudou muito, porque na verdade também isso tudo é cultural. É cultural, né? E eu não sei se isso era trazido da Bahia, né? Como eu só tinha contato com crianças da família da Anitta, né? Não sei se isso é da cultura baiana ou se foi daqui mesmo do costume, né? Da cidade. Habitual da cidade. Então, assim, como é uma questão cultural, né, hoje em dia eu vejo bem muito, muito precário. O senhor conhece mais gente que veio de fora de Vargem Grande? Porque o senhor veio de fora, sua esposa também. O senhor conhece mais gente que... Conheço, né? Inclusive meu concunhado ele é mineiro, né? E ele veio para cá para se estabelecer aqui, né? Montou um comércio para ele. E depois eu conheci ele através da irmã dela, que se tornou minha cunhada, né? Então a gente tem um bom relacionamento também hoje. E aí foi aí que eu fui crescendo em conhecer pessoas, né? Conheço bastante gente hoje em Vargem Grande. Né? Inclusive, não sei se o senhor conhece uma história, você falou que é de São Marcos ali, né? Uhum. Marcos do São Marcos. Isso. É ali que a onça está passeando ou não? Então, exatamente. Teve agora, né? Inclusive tem câmeras que filmaram ela, né? E não são uma, são duas, é um casal, né? Porque foi filmado uma numa empresa que tem perto de onde eu trabalho, né? E a outra foi filmada por uma câmera justamente do meu concunhado. Não se sabe se é a mesma ou se é outra, mas aparentemente, geralmente eles não andam sozinhos, andam em casal, né? Então, há boatos de que são duas. E já aconteceu isso antes? Ter uma onça passeando aí pelo centro da cidade ou não? Não, mas assim, quando eu ia para São Roque, na Serra de São Roque, aí até inclusive existe placas, né, indicativas de animais que atravessam a pista, animais selvagens, que na verdade são da natureza mesmo, e eles não são servos, né,
Inclusive, tem Mas o senhor nunca tinha ouvido falar, então, desde que o senhor está aqui, Não. de uma onça passeando aqui de pelo onça, centro? não. De onça passeando dentro da cidade, não, mas que tinha, Sim. né? Na Animais verdade, são silvestres. jaguatiricas, né? Que se chamam. Sim. São umas onças assim, meio que com um cachorro de médio porte, um pouco maior, né? Mas são perigosas, claro. Bom, o que o senhor atribui, de repente, na sua imaginação? Por que você acha que essa onça, de repente, resolveu passear aqui pelo centro da cidade? O que você acha? Por perda de espaço. Eu acredito muito nessa questão hoje de natureza, onde o homem está invadindo o espaço deles, né? Então eles estão ficando sem, digamos, Habitar. Está faltando opção para eles, né? De vivência, né? De natureza, do habitat natural deles. Então eu acredito que sejam muitas chácaras, muitas condomínios. Desmatamento. Então isso vai tirando, eu acho que um pouco o espaço deles e eles vão ter que procurar outra alternativa. Para finalizar, se tem alguma coisa que o senhor tem medo da onça? Não. Já escutou alguma história de assombração naqueles tempos? Então, eu escutei exatamente essa história lá dentro desse centro de recuperação onde eu trabalhei, né? Onde tinha falecido uma mulher, né? Porque era uma boate antes, depois se tornou uma casa de idoso, então se tornou uma clínica. Então corri esses boatos de que se ouviam vozes, apareciam vultos dessa mulher, né? Mas eu particularmente nunca vi isso. E também, assim, eu acredito que os mortos não me incomodam, né? Então, naquele Os mais tempo, perigosos não são os mortos. naquele tempo não tinha onça no centro, mas tinha os boatos de assombração. E tinha muito mais vegetação naquele tempo? Tinha. De lá para cá? Tinha. De lá para cá já veio começando a reduzir bastante, né? No entanto, que é onde eu moro, tem um bosque atrás com um riacho, né? Onde tem muito tucano, jacu, sagui, e eles convivem ali, né? Então, assim, inclusive falando dessa onça, eu atribuo muito ao avanço da cidade e do desmatamento e as pessoas, eu acho que sem um controle, né? Começaram a procurar a cidade para se alimentar e como opção. Não tem, eles estão tirando opções, né? Muito bom, senhor Marcos. Eu agradeço a entrevista do senhor, tá? E tá anoitecendo já. Cuidado com a onça, tá? Muito cuidado com a onça, porque realmente é perigoso, né? Mas obrigado.